Ya suena el tambor, llegan las danzantes, sembrando las plantas por todas partes. Ya suena el tambor, llegan las dançantes, sembrando las plantas. Hoje eu vejo assim que a gente está num universo de resgate da natureza do parto, né? Então a gente veio aí de anos onde as mulheres têm os seus bebês dentro do hospital, que na verdade é um tempo muito curto se a gente falar sobre humanidade, né? Se temos aí a medicina 200, 300 anos, é muito pouco perto se a gente for falar do ser humano, né, na Terra e de como as crianças nasciam, os bebês, né, os animais, né, nascem naturalmente. O que eu percebo é que o sistema pegou tudo que era nosso, quanto sagrado, quanto natural, espontâneo, e ridicularizou, criminalizou e fez um tanto de coisa que hoje a gente não faz mais, assim. Então, eu tô aqui para resgatar o resguardo de 42 dias, eu tô aqui para resgatar o banhinho de picão, eu tô aqui para resgatar o parto em casa, eu tô aqui para resgatar a sabedoria das nossas ancestrais. Mas a gente vê que a parteira, quando a gente fala essa palavra parteira, a gente está dando nome àquela mulher que tem o dom do partejar empírico dentro dela. Então é um resgate da ancestralidade do parto, que é um conhecimento que é tão antigo quanto o homem na Terra. Quando a gente fala em escola de parteria tradicional no Brasil, naquela época a gente só tinha uma, que era lá no Nordeste, que é ainda no Nordeste, o Cais do Parto, que é uma linha também específica, dentro de uma tradição específica, que eu também passei por lá, mas ainda não era o que eu estava buscando. Então, a minha base realmente veio de algumas irmãs que eu encontrei pelo caminho, indígenas e as quilombolas. A gente, dentro dessa cultura, dessa tradição mais afro, a gente chama essas pessoas de griot, né, que são mestres de sabedoria, que passam a sua cultura, seus conhecimentos sempre de forma verbal. E até foi muito interessante que na época eu ainda não fazia parte sozinha. Eu acompanhava outras parteiras e a dona Messias não entendia isso. Ela falava, você é parteira, então eu vou te ensinar aqui uma coisa. Né? Me ensinou as orações dela. Eu sempre falo isso quando uma mulher vem me procurar, né? Olha, eu sou parteira tradicional, eu não tenho formação, eu aprendi a partejar com algumas velhinhas, assim, que muitas nem sabem ler, lá no Nordeste, lá no Norte de Minas, lá na Bahia, assim, em lugares afastados. Eu não me considero uma parteira tradicional, porque eu não venho dentro de uma tradição de parteiras que uma ensinou para outra. Eu me considero uma parteira comunitária. Através da necessidade da minha comunidade, eu me tornei uma parteira. Eu tenho como missão, né, assistir partos, independente da questão do dinheiro, do financeiro. Então a gente, lógico, né, eu cobro um valor, mas eu faço o possível para que seja algo acessível. Então rolam muitas trocas, rola várias coisas fora desse sistema tradicional do capitalismo, que é muito elitista. Então, por exemplo, eu mesmo não pude ter um parto em casa porque eu não tinha condições de pagar. Então, eu não posso fazer a mesma coisa, né? Eu estou aqui realmente para fazer essa diferença e para atender essas mulheres que querem muito, que não têm condições, mas que acreditam, e eu acredito junto com ela, e a gente faz acontecer, assim. Eu percebo o compromisso que eu tenho de equilíbrio físico, mental, espiritual, a importância que eu tenho de estar sempre sã, tanto com o meu corpo são, quanto a minha mente, quanto as minhas emoções equilibradas, porque a qualquer momento uma mulher pode precisar de mim e eu tenho que estar preparada para me conectar a esse divino, essa parteira que eu só sou um aparelho, essa parteira do astral,
para poder executar essa missão. Sabe, quando a gente fala de parto tradicional, principalmente, a gente está falando de um parto com muito respeito, e um respeito num sentido mais amplo, assim, é o respeito pela vida, é o respeito pelo fenômeno ali da vida, é o respeito pela mulher, é o respeito pelo bebê, é um respeito pela família que está recebendo esse bebê, né? E pela própria natureza mesmo, assim, né? De estar respeitando o ciclo da natureza, o tempo de cada mulher parir, porque tem mulher que para em 2 horas, tem mulher que para em 2 dias, 3 dias. Então, é respeitar o ritmo da vida, o tempo de cada um, a abertura também, a entrega, e aí a gente vai junto nessa, assim, é uma grande aventura. Eu falo que parir comigo é a mesma coisa que parir sozinha, só que vai estar acompanhada. O protagonismo é da mulher, então é importante para mim também que ela assuma esse lugar de protagonista, de dona das decisões dela, e que eu tô ali unicamente para apoiá-la. No que ela decidir, eu tô ali para apoiá-la. E eu sou do Santo Daime, da doutrina do Santo Daime. Na doutrina do Santo Daime nós temos uma tradição de parteiras que partejam com o Santo Daime. E foi aí que eu me descobri dentro da minha tradição, né, que é os partos com Daime. Que eu já tive contato com um parto Rastafari, com partos dentro da tradição afro, assim, né, tipo do candomblé, por exemplo. O que mais aconteceu, assim, são os xamânicos, que são mais universalistas, assim, né? Já teve Hare Krishna também. Nem todas as mulheres que eu atendo são do Santo Daime ou tomam ayahuasca em rituais xamânicos, né? Enfim. Mas todo parto, o Santo Daime está presente, porque a minha conexão com essa parteira do astral, com a minha espiritualidade, com as minhas guias, é o Santo Daime. Eu procuro estudar quando é assim, né? Porque nem tudo eu conheço. Eu sou mais dessa linha mesmo, que talvez puxe um pouco para a Umbanda, pelo fato de ter as bases ali no quilombo, de ter as bases nos conhecimentos afro-brasileiros. E quando a gente fala em afro-brasileiro, a gente fala em afro-indígena, porque não tem como falar do afro no Brasil sem falar do indígena. Então é mais essa mistura, mais essa coisa da terra, das ervas e tal. Quando a família quer uma experiência além disso, né? Então eu vou buscar elementos, né? Eu vou buscar histórias, eu vou buscar como é feito naquele lugar. E, claro, não dá para reproduzir exatamente como é na África, mas a gente traz as posições que as mulheres, por exemplo, costumam parir, tipo em pé, né? Os partos verticais ou acocorada. Eu consagro o Santo Daime durante o trabalho de parto. E essa mulher consagra, se ela não é daimista, se ela é daimista, ela toma o Santo Daime em alguns momentos do parto. Se ela não é daimista, a gente utiliza como remédio. O Daime também ele dá força no expulsivo. Então, no expulsivo, se essa mulher já está muito cansada, a gente pode dar uma colherzinha de Daime para ela. Então eu chego na casa dessas mulheres com muita fé no meu coração, e um saquinho de ervas e alguns apetrechos, coisas bem básicas mesmo. O parto com Daime é um parto de fé. Você precisa ter a fé nesse sacramento, a fé nessa medicina, né? A conexão com essa medicina, porque o Daime ele também vai trazer à tona todo o processo que essa família necessita passar. É um Dharma, porque você acompanha o nascimento, mas você também é um karma, porque você também acompanha a morte. Você está dentro de um portal que é o mesmo da vida e da morte. E você está ali, bem naquele canal onde pode sair vida e sair morte. E aí a gente sabe que trabalho de parto, mulher assim, é não pensar, é sair totalmente do mental. A gente tem que parar, né, essa parte do córtex mesmo, para acessar uma área mais primitiva ali do cérebro,
Então, pensar não é bom, assim, não ajuda em nada no trabalho de parto. Tem muitas mulheres que já traz isso de gerações, então, há 4, 5 gerações atrás, todas as crianças da família nascem de parto cesárea, e aí ela chega para quebrar isso, não é fácil, né? Porque muitas pessoas aparecem no caminho para minar essa decisão da mulher, né? Então, a gente ainda sofre com os reflexos, né, da ditadura, a gente ainda sofre com os reflexos do patriarcado. É importante que as mulheres saibam que elas têm autonomia, que dentro da Constituição elas são livres para escolher como, onde, com quem elas querem parir. Os seres que estão chegando, eles necessitam chegar de outras formas. E as parteiras, elas estão emergindo, saindo do escuro novamente. Y ya brote el agua, llega con la lluvia y va alimentando